Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra para ativar a fé dentro do seu coração. Queridos, uma alegria estar aqui com vocês, começando essa manhã, debaixo da graça de Deus, nos fortalecendo aqui em oração, fazendo esse devocional juntos aqui, crescendo juntos, aprendendo juntos, chorando juntos, se alegrando juntos, todos os dias, aqui às 6h59 da manhã. Hoje é dia 16 de julho, e a gente está nesse mês de julho, refletindo sobre o texto de Provérbios. Nós estamos refletindo no livro de Provérbios, tirando dele sabedoria, tirando dele aprendizado. Então tem muitas coisas boas para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente receber de Deus, né, nesse mês de julho, aprendendo com a palavra. Então, um bom dia. São poucos minutos que nós vamos passar aqui juntos, mas vai valer a pena, em nome de Jesus. Nós vamos hoje meditar em Provérbios capítulo 17. Vamos ler o versículo 13, 14 e o versículo 28. Bom dia, família! Bom dia, vamos ver quem que está aqui. Bom dia, Mateus. Bom dia, Evandro. Bom dia, Fabinho. Bom dia, mãe. Bom dia, Sirlene. Bom dia, Everly. Bom dia, Meire. Rosana, bom dia. Bom dia, vai dando um bom dia também aqui, ó, para o pessoal que está chegando. Bom dia, seu Durvalino. Bom dia, Paulinho. Raquel, bom dia. Queridos, essa semana especialmente, a gente está tendo um projeto missionário aqui em algumas cidades vizinhas aqui da nossa. Então eu estou bem ausente aqui das redes, né? Agora de manhãzinha a gente já faz o devocional e já vamos lá para a missão. Tem tanta coisa boa acontecendo, tantas vidas sendo tocadas, crianças, um projeto missionário muito especial. Então também esteja orando aí por esse projeto. Glória a Deus. Bom dia, Priscila, direto aí da Inglaterra. Priscila com a gente, bom dia. Queridos, eu vou orar. Eu vou pedir ao Senhor aí que venha sobre nós nessa manhã, nos abençoe, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Ore junto comigo. Pai, eu quero entregar em Tuas mãos agora as nossas vidas, submeter a Ti, Senhor. Que seja feita a Tua vontade. Que venha sobre nós o Teu reino. Que venha, Senhor Deus, sobre nós, Pai amado, o Teu Espírito Santo. E a gente receba, Senhor Deus, de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, quebra as barreiras, Senhor. Libera das Tuas bênçãos sobre o Teu povo. Faz o Teu povo crescer e prosperar, que a graça do Senhor esteja sobre nós, Deus. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Senhor. Nós Te exaltamos para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Vou pedir para você fazer aquela gentileza de compartilhar o devocional aqui com o máximo de pessoas possíveis. Eu já vou compartilhar também alguns aqui. Ó, tô compartilhando. Compartilha aí também. E assim que você compartilhar, escreve aí nos comentários: Jesus. Tere, bom dia. Paz, Tere. Que Deus te abençoe. Muito bom ter você aqui. Olha lá, a Suzane já marcou para nós aqui. Já vou fixar o nosso texto. Estão preparados? Vamos lá, vou ler a palavra. Assim que você compartilhar, tem 70 pessoas com a gente, 70 acessos ao vivo aqui, né? Tem mais que 70. Você vai compartilhar, compartilha aí com 10 pessoas. E assim que você compartilhar, escreve nos comentários aqui, Jesus. Escreve aí no comentário, Jesus. Aí a Tere está dizendo que é a primeira vez que está assistindo o devocional. Que bênção, Tere. Uma honra ter você aqui. Que Deus te abençoe. Receba aí nosso carinho. Em nome de Jesus. Eu vou ler aqui o texto da palavra. Provérbios 17,
do 13, 14 e 28. Quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Olha, a frase de inspiração para nós aqui hoje no devocional é: Deus quer te ajudar a resolver os seus conflitos. Deus quer te ajudar a resolver os seus conflitos. Queridos, tenho certeza que todos nós já enfrentamos conflitos. E um dos lugares que nós mais enfrentamos conflitos, às vezes, é dentro da nossa própria casa, ou com aqueles que a gente tem mais intimidade. É irmãos, às vezes com os irmãos, a família, né, o casal, às vezes enfrenta conflitos. E um local também onde nós enfrentamos conflitos, às vezes o nosso local de trabalho, onde a gente convive com outras pessoas, enfrentamos conflitos. Às vezes a gente enfrenta conflito também na igreja que a gente congrega. Por que a gente enfrenta conflito? Porque a gente tem problema. Nós somos seres humanos. O pecado ainda tem um poder sobre as nossas vidas, e a gente tem dias que estamos muito bem ou muito mal. Vou baixar aqui, dona Dilce. Obrigado aí de avisar que está alto o fundo musical. Perdão. Pronto, melhorou assim? Deve ter melhorado. Então todos nós enfrentamos conflitos. Por exemplo, quem aqui já enfrentou conflito no casamento? Eu. Quem aqui já enfrentou conflito na igreja? Quem aqui já enfrentou conflito em locais de trabalho? Ou seja, um trabalho voluntário ou um trabalho onde você ganha o seu ganha-pão? Quem aqui já enfrentou? Todos nós já enfrentamos conflitos. E aí a pergunta é: você sabe resolver os conflitos? Você sabe resolver conflitos? Você consegue resolver os conflitos da melhor maneira? Eu tenho certeza que teve momentos que você resolveu muito bem e ficou feliz de ter resolvido bem. Mas tem momentos que você não conseguiu resolver os seus conflitos e às vezes até pioraram. Às vezes o problema até era muito pequenininho, mas ficou gigante. Essa questão dos conflitos que nós enfrentamos hoje, talvez aqui a geração que a gente tem aqui é uma geração um pouco mais velha, um pouco mais já mais madura, um pouco já mais madura. No entanto, meu querido, tem hoje em dia a capacidade de resolução de conflito das pessoas, elas estão muito pequenas. As pessoas não têm paciência, foi o nosso tema de ontem, não tem sabedoria, falta de sabedoria, fala pelos cotovelos. Então surgem muitos conflitos que as pessoas não sabem resolver, que as pessoas não sabem como resolver, que as pessoas não têm ideia, ainda mais hoje em dia jovens, alguns jovens não têm ideia por onde começar a resolver os conflitos que vão surgir. A gente precisa aprender com a palavra. E o texto de hoje, ele é proposital. Você já tinha lido esse texto na Bíblia? Você já tinha prestado atenção nesse texto da Bíblia? Deixa eu ler para você de novo aqui. Agora que eu fiz essa introdução sobre o conflito, deixa eu ler esse texto de novo para você. Presta atenção agora. Quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Olha só, jamais deixará de ter mal no seu lar. Começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique, uma represa, Aqui eu moro perto de Foz do Iguaçu, tem a hidroelétrica de Itaipu, é um dique enorme. Imagina uma brecha naquele dique, ele vai estourar e ele vai destruir a cidade. Então olha só o que a Bíblia está dizendo. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Até o insensato passará por sábio
Se ficar quieto e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Tá claro para você ou a gente vai ter que desenhar? Queridos, eu já falei pelos cotovelos também. Eu já comecei discussão. Então eu não estou aqui de maneira alguma para dar uma lição de moral em você. Eu estou aqui junto com você para a gente meditar na palavra de Deus e para a gente poder tirar dela um ensinamento para nós. Não estou dizendo também, e a Bíblia não está dizendo, que você não precisa se posicionar em algumas coisas. Tem situações e situações, tem momentos em que você tem que abrir a sua boca e você tem que se posicionar. Ainda mais no tempo que nós vivemos hoje. Mas especialmente esse texto aqui, ele está falando sobre relacionamentos e não sobre posicionamento. Está falando sobre um relacionamento, está falando sobre o relacionamento com o próximo, está falando com o relacionamento com respeito à sua família. Literalmente é sobre isso que esse texto está falando. Não está falando sobre o seu posicionamento na sociedade, está falando do seu relacionamento no seu lar. Quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter o mal no seu lar. Então esse texto está nos ensinando, está colaborando com a gente aqui no nosso lar, com respeito à nossa família. Então hoje eu quero deixar aqui rapidamente para você 3 conselhos baseados em provérbios para você resolver conflitos dentro da sua casa. 3 conselhos baseados aí em provérbios para você resolver os conflitos da sua casa. O primeiro conselho é retribuir o mal com o bem. Se você porventura, vou dar um exemplo, tá? Se você porventura está com a sua esposa, o seu esposo, de repente você está enfrentando um problema e a pessoa com quem o esposo, de repente está agindo com ignorância com você. Já passou por isso? Não? Às vezes a pessoa está agindo com ignorância. Às vezes a pessoa ela não tá agindo bem com você. Qual que é o conselho bíblico? Retribua o mal com o bem. Retribua o mal, a falta às vezes de paciência da pessoa. Retribua com o bem. Retribua com o bem. E aí, eu quero também levar essa situação para os ambientes que você frequenta. A igreja, por exemplo. Coloca aqui o nome da igreja que você congrega. Coloca aqui. Eu sei que tem pessoas de diversas cidades, diversos lugares. Coloca aqui para nós. Coloca no comentário aqui, ó, o nome da igreja que você congrega. Coloca aí, de repente você quer colocar a cidade, coloca aí o nome da cidade. Eu sou pastor, não estou falando do que eu não vivo, não estou falando do que eu não vejo. Eu vejo tantas pessoas às vezes gerando conflito uns com os outros, né, desnecessários, e principalmente pelo falatório inútil. Às vezes tem pessoas que usam, né, seus relacionamentos, as suas amizades, para ficarem falando mal um dos outros. Isso é fazer o mal para alguém. Isso não é bom. Isso é ruim. Usa lá, por exemplo, tem uma amizade, traz para dentro de casa e fica falando mal de outros irmãos. Fica falando mal, às vezes, de uma liderança, de um amigo, de um outro amigo, de uma pessoa que está fazendo alguma coisa, fica tecendo comentários ruins. Meu querido, a sua boca é para sair a palavra de Deus, não é para sair maldição. Não usa a sua boca para isso. Para de dar esse exemplo, às vezes, para as pessoas que estão perto de você. Isso é feio, isso é ruim. Isso é muito ruim. Isso não soa bem. Às vezes tem pessoas que lideram, às vezes um grupo, um pequeno grupo, uma célula, um ministério, ou tem um bom relacionamento com as pessoas, que junta os irmãos e às vezes, ao invés de ministrar a palavra, de compartilhar o evangelho, de orar, fica usando esse espaço às vezes para falar mal dos outros. Quem está guiando sua vida não é Jesus. Se você usa a sua vida para esse jeito, quem está guiando a sua vida não é Jesus, infelizmente. Então,
Pague o mal que alguém de repente fez para você. Não estou dizendo que a pessoa às vezes não agiu mal, que você agiu, mas pague o mal com o bem. Pague a cara feia com um sorriso, né? Dentro da sua casa. Não fique, não vire a cara para ninguém. Entre os seus relacionamentos, não vire a cara para ninguém. Você não é desse tipo de pessoa. Tem pessoas que fazem de conta que o outro não existe, viram a cara, fecham a cara feia. Não faça isso. Não faça isso. Você é um cristão. Não fica bem para você. É feio fazer isso aí. Às vezes tem pessoas que estão do seu lado e você cumprimenta e ignora o outro que está ali do outro lado. Não estou falando de momentos que você às vezes não percebeu a pessoa. Acontece isso também. Eu sou uma pessoa que tento perceber todos que estão próximos de mim. Às vezes passa batido. Às vezes na agitação passa batido, é comum. Isso pode acontecer. Eu estou falando de fato de ignorar o outro. De não cumprimentar. De não sorrir. De não olhar nos olhos. De não respeitar. Então não pague o mal. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Escreve aqui no comentário, ó. Pagar o mal com o bem. Paga o mal com o bem. E aí, com certeza, tem pessoas que talvez não gostam de ouvir isso. Não gostam. Porque cria um certo prazer de falar mal dos outros. Mas isso não é cristão. Isso não convém para a família da fé. Isso não convém para uma esposa cristã, nem convém para um esposo cristão, para um homem. E é isso que eu ensino como filho de Deus. Eu não posso ser conivente com outro tipo de atitude. Nós precisamos pagar o mal com o bem. Não dá para a gente pagar o mal com o mal num tom de vingança. Não faça isso. Isso não convém, queridos. O outro ponto importante, está aqui no texto bíblico, não comece uma discussão. Lembra que a gente está falando de uma família? Às vezes tem aquele dia que você está com a pá virada. Já viu esse comentário? Não. Você está com a pá virada. Você não está bem, está com a pá virada. Você está meio desajustado aquele dia. E aí o outro percebe que você não está bem. Querido, cuidado. A Bíblia está dizendo, olha, não comece uma discussão. E eu estou trazendo isso para os ambientes mais íntimos nossos. O ambiente da nossa família, o ambiente da igreja, o ambiente do nosso trabalho. Não comece essa discussão, não valerá a pena. Essa discussão que você está começando apenas vai gerar uma grande confusão. Não valerá a pena. E o conselho bíblico é: começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique. Por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Não está dizendo que você não tem que resolver o problema. Mas aquieta sua alma, aquieta seu coração e converse com a cabeça fria, não com a cabeça quente. Converse com a cabeça fria, não com a cabeça quente. Você está me escutando? Às vezes você tem que parar na frente do espelho e falar isso para você. Eu preciso parar, falar isso para mim. Tem pessoas que são muito tranquilas, mas tem pessoas que são uma bomba relógio. Pode explodir a qualquer momento. Então cuide para que você não exploda e de repente isso acabe mal. As pessoas não precisam ter receio nem medo de você. As pessoas devem te respeitar por você ser um filho de Deus, uma filha de Deus. E o terceiro e último conselho que eu quero deixar aqui para você, usando o texto bíblico, a Bíblia fala aqui, ó: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Não estou dizendo que você tem que ficar engolindo tudo, que você não pode ter a liberdade de falar com a tua esposa, com o teu esposo, o que você está sentindo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo no calor do momento, naquele momento de conflito,
você não deve falar pelos cotovelos. Às vezes até as suas brincadeiras, às vezes pode soar mal. Às vezes a brincadeira que a gente faz com nossa família mesmo pode soar mal, você tem que cuidar com as suas palavras, para você não criar ofensas dentro da sua casa, sem necessidade, está ali gerando conflitos, problemas. Às vezes na família da fé, vamos levar isso para a família da fé também. Às vezes tem pessoas que às vezes acabam falando pelos cotovelos, acabam falando pelos cotovelos e isso não soa bem. Às vezes vai denigrir a imagem de alguém que você está falando. Seja sábio, e às vezes a sabedoria está no calar e não no falar. Às vezes a sabedoria, como esse texto nos orienta, é até o insensato passará por sábio, se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. E aqui, quando a Bíblia nos orienta, contiver a língua, está falando principalmente do falar mal um do outro. É verdade, a Márcia está dizendo aqui, tem brincadeiras que só um se diverte. A Márcia é professora, né? Tem experiência de sala de aula, de família, né, Márcia? Às vezes tem brincadeira que só um se diverte, isso não é brincadeira. Isso eu estou dando um conselho bíblico para você. Então hoje, no seu dia, você não é polícia que você tem que ficar fiscalizando os outros. Mas cuida com as suas ações, cuida com as suas atitudes. De repente, uma prática desse princípio de sabedoria vai te ajudar. Vai te ajudar dentro da sua casa. Eu sei, não depende só de você. Eu sei que na sua casa não depende só de você, tem outras pessoas aí. Eu sei que, por exemplo, na igreja, estou usando o exemplo da igreja, vocês colocaram aqui o nome das igrejas de vocês, não depende só de você. Às vezes eu vou falar pelo cotovelo, às vezes eu vou agir mal, às vezes eu mesmo, você mesmo vai agir mal. Bom, existe o caminho da humildade, um pedido de perdão, se retratar de alguma coisa, enfim. A gente não precisa ficar aumentando os problemas dentro da nossa casa. A gente pode se ajustar. Se alguém agiu com falta de sabedoria com você, então, meu querido, haja com sabedoria com essa pessoa. Pague o mal com o bem. Assim a gente vai convivendo uma engrenagem unida. A família unida vai prosperar. Uma família unida vai crescer, vai prosperar. Uma família unida vai para frente. Uma família unida, ela encontra o caminho correto para ela. Então você, como família de Deus, não deixe que a discórdia, a dissensão, as facções entrem dentro da sua casa. Não deixe que isso entre dentro da igreja onde você congrega. E olha, esse é um desafio diário. Eu ouvi uma frase ontem e eu vou compartilhá-la com você. E a gente vai orar. Às vezes, você se torna apenas... às vezes você, ao invés de se tornar uma pessoa que está ali ajudando e colaborando, você se torna apenas aquele que taca a pedra na vidraça. Não sei se é da sua época, de usar os estilingue, os bodoque, que eu não sei como que chama aí na tua região, às vezes quebrava algum vidro. Então, se você de repente se coloca no lugar sempre de tacar a pedra, sempre alguém que poderia fazer melhor, por que não fez melhor? Isso não é legal. Quando você assume uma posição que você tem que liderar a tua família, que você tem que liderar teus filhos, que você tem que liderar de repente um grupo lá na tua igreja, que você tem que liderar de repente um ministério ou alguma coisa, daí você nesse momento se torna uma vidraça. Aí é você que vai receber as pedradas. Por melhor que você seja, quando você se colocar para liderar, você vai receber pedrada.
por mais idônea que você seja, se você se colocou numa posição, agora você é o professor da sala, agora você vai organizar isso na sua família, agora você vai cuidar disso na igreja, você vai levar pedrada, porque você se tornou uma vidraça, porque você se colocou num lugar de evidência. Então eu sei que você não é um super-herói, você é alguém que precisa da graça de Deus. E aqui nós estamos, precisamos da graça de Deus. Quem aqui precisa da graça de Deus? Nós vamos orar, queridos. Coloca aí os seus pedidos de oração aqui no comentário, para a gente orar, para a gente clamar aqui juntos, interceder e pedir a bênção de Deus aqui sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Podem colocar aí nos comentários seus pedidos de oração. Aí, Simone, verdade, quem está à frente é o primeiro a levar a pedrada. É isso aí. Então, de maneira alguma, entenda isso mal. Entenda isso mal. Deus está te chamando para você ser uma bênção na sua família, na sua igreja, no seu local de trabalho. Não se isente por causa disso, mas faz parte as pedradas que você vai levar. E não significa que você é melhor do que ninguém. Significa que você está debaixo da graça de Deus. Oremos então, vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor, vamos engrandecer o nome do Senhor. Coloca aí seu pedido de oração para a gente orar. E aí a gente vai terminar esse momento aqui entregando nas mãos do Senhor as nossas vidas. É verdade, aqui a Thaís está dizendo, estou amando demais o tema desse mês. Provérbios é muito provocativo com a gente, né? Nos ajuda demais. Eu já deixei para o ano que vem novamente Provérbios em pauta aí para a gente estudar no devocional de 2026. Podem colocando aí os pedidos de oração. Aliás, estou divulgando aqui a capa vencedora. Foi vocês que escolheram, queridos. Eu preparei 2 capas lindas e vocês escolheram essa. Foi o dobro dos votos. Então vai ser um nude. A capa vai ser um nude, não é um branco, é um nude. E ela tem um dourado ali bem bonito. Vai ficar uma bênção. Vai se preparando, em setembro vai ser o lançamento aí do nosso devocional 2026. Vou trabalhar com bastante antecedência dessa vez. Glória a Deus, né? Que lindo, bênção. Obrigado aí da colaboração de vocês. Vocês foram uma bênção, me ajudaram muito. É muito gostoso construir isso com vocês. Me sinto muito feliz de poder ter a colaboração do povo de Deus. Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença seja liberada agora sobre a vida dos Teus filhos. Senhor Deus, que o Teu amor, Senhor, venha sobre cada família, cada casa. Senhor Deus, nesse momento eu oro declarando, Senhor Deus, que o Senhor traga sobre eles a prosperidade, a bênção, a alegria. Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, todas as coisas precisam ser restituídas. Eu declaro agora um tempo de restituição. Eu declaro um tempo de crescimento. Eu declaro um tempo, Senhor Deus, de graça do Senhor se manifestando na vida dos Teus filhos. Senhor, eu oro agora pelos casamentos, aqueles que estão enfrentando conflitos, pais e filhos que estão enfrentando conflitos. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus. Abençoe agora a vida de cada um, no nome de Jesus. Que a Tua graça esteja sobre a vida dos Teus servos. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor Deus, o nosso tempo devocional. Que o Senhor venha trazer cura nesse lugar. Pessoas sejam curadas pelo Senhor. Pessoas que estão enfermas sejam tocadas agora e curadas em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Nós engrandecemos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito você, meu querido. Tenha um ótimo dia. Que a presença de Deus esteja sobre a sua casa. A gente se vê amanhã, 6h59 da manhã.